Qualidade de vida e gestão familiar traz hoje um tema falando sobre o poder da honra. Quando a gente honramos a Deus, honramos nossos pais, a nossa vida prospera. E quando um pai ensina o seu filho a honrar a si mesmo e a honrar a sua esposa, e a esposa ensina o seu filho a honrar o seu marido, você está ensinando ele a ser homem, crescer com hombridade. E o tema que eu vou colocar nesse vídeo é: se Deus dizendo, se eu sou pai, então cadê a honra que me é devida? Baseado em Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Então, pai e mãe, a gente precisa ter a certeza e a convicção que nós não podemos abrir mão da honra que nos é devida. Se o Senhor fala que nós precisamos honrar a Ele e nós precisamos fazer que os nossos filhos aprendam a nos honrar, para que os nossos filhos também se vá bem na vida e prosperem em tudo que fazer. A Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, fala que o filho que honra o pai terá longevidade de vida, terá vida longa sobre a face da terra. Mas o filho que não honra o pai terá os seus dias encurtados. Então é importante, você que ama o seu filho, ensinar ele a te honrar, honrar as pessoas, ser um homem de qualidade. Hoje, como eu falei no tema que eu ia apresentar nesse vídeo, a influência dos jovens hoje está muito forte. É uma enxurrada de informação que quebra os princípios, valores éticos, morais, cristão, e cada vez mais a gente está vendo nosso jovem ser bombardeado por falsas informações. Então nós precisamos estar atento, ser amigo dos nossos filhos, saber que nossos filhos não são perfeitos e a luta eles vão encontrar, mas a gente precisa dar base para eles saber se fortalecer. E aqui eu coloquei algumas siglas porque muitos jovens estão se desandando na Bíblia. Como eu disse, em Provérbios capítulo de número 22, verso de número 6, diz assim: instrui o menino caminho que deve andar, crescendo não se desviará dele, né? E por que muitos jovens estão se desviando dos caminhos do Senhor? Primeiro passo que eu quero deixar nessa pergunta que me fizeram em uma certa ocasião. Muitos jovens estão se desviando dos caminhos do Senhor porque cresceram na igreja, cresceram na doutrina católica, evangélica, cresceram numa doutrina religiosa. Porém, aí entra o problema. Porém, ele foi levado para a igreja, mas não foi instruído. Ele foi levado para a igreja, participou da escolinha, mas não aprendeu a ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Ele ia porque o pai obrigava, ele ia porque a mãe obrigava. A mãe e o pai talvez não teve conhecimento e entendimento de fazer o filho assimilar a importância de temer a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Eu gosto de usar a expressão aliança, uma aliança com Deus. Novo Testamento, nova aliança. Velho Testamento, velha aliança. Aliança quer dizer o quê? Compromisso, comprometimento com a outra pessoa, comprometimento com Deus. Então, se eu levar o Vitor e a Vitória para a igreja e não ensinar eles a refletir, raciocinar, chega um certo tempo que vai enfardar. E como eu falei, todo sistema opressor um dia é quebrado. Muitos jovens foram para a igreja obrigado, começou a servir a Deus de forma obrigada porque o pai e a mãe levava. Chega uma hora que ganha liberdade financeira, começa a trabalhar, começa a ver novas coisas na vida e não tem aquela comunhão realmente sincera com Deus. O que acontece? O jovem acaba se perdendo. Por isso eu falo, não podemos terceirizar os nossos filhos para o governo, para o líder da igreja, para o líder da escola dominical, de qualquer outra instituição religiosa que ensina as crianças. Não podemos entregar nas mãos dele, pai e mãe, e não cumprir nosso papel de pai, ensinando a pensar, ensinando a refletir, colocando na balança o certo, o errado, vendo qual caminho ele deve trilhar, ensinando ele a ser seletivo. Como eu disse no vídeo, acho que é Pais Ativos, capítulo 1, né? Eu falo sobre ensinar nossos filhos a ser seletivo, a fazer escolha, porque toda escolha tem consequência. E quando você ensina o jovem a ter escolha na vida, ele sabe discernir. Meu pai já me ensinou qual é o caminho. Meu pai me ensinou que esse aqui é o caminho certo. Então as propostas vão vir, mas ele vai saber analisar. Uma coisa que eu tenho visto, tenho estudado e falo no meu livro, é o porquê muitos jovens estão se perdendo. O principal fato está aqui. A gente precisa analisar como está o comportamento do jovem, mas todo comportamento
ele é gerado de pequeno, que nem eu falo, não existe criança rebelde. A criança não nasce rebelde, o jovem não nasce rebelde. A rebeldia é gerado por falta de limite dos pais. Uma criança ou jovem que nasce sem limite, S de 100, L de limite. Uma criança que nasce sem limite, nós precisamos analisar. Uma criança que nasce sem limite vai ser uma criança problemática. Por quê? Ele é criança, ele aprende. Querido, a psicologia, a neurociência fala que quando a criança já consegue responder os estímulos mentais, é hora de colocar limite nessa criança. Não, mas ele faz o que quer. Então o caráter dele vai ser formado um caráter duro, que ele acha que vai fazer o que quer pelo resto da vida. E quando ele se encontrar com os padrões que ele precisa obedecer, ele vai ter dificuldade, porque na casa dele ele era o reizinho, na casa dele ele era tratado como o dono do lar. Então nossos filhos, ele tem que crescer com maturidade. Filho, mas lógico, com a idade cronológica, a gente tem que cobrar a responsabilidade devido à idade dos nossos filhos. Não adianta a gente querer colocar uma responsabilidade em uma criança que não compete ao raciocínio dela. Então a gente tem que saber até onde ela pode ir e até onde você pode cobrar. Então você vê que ela sabe guardar os brinquedinhos, então já começa a ensinar. Vamos lá, guardar os brinquedos. Filho, tá ficando grande, vai ficar agora. Tem crianças, tem adolescentes que estão ficando no entretenimento de kawaii, TikTok, e fica de manhã, levanta de manhã, fica até de noite, no coisa 6, 7 horas, 8 horas brincando, jogando, e o pai e a mãe deixam como uma babá eletrônica. A neurociência fala que a cognição do cérebro, na área cognitiva do cérebro da criança, é afetada pela mesma substância que causa dependência da farinha, da droga, o mesmo sistema do cérebro que afeta o hipocampo, afeta várias áreas da memória do cérebro, da criança também, a zona cognitiva dela fica afetada por excesso de influências da internet. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu falando com alguns jovens e fazendo umas entrevistas e fazendo uns aconselhamentos, eu percebi que o que a neurociência defende é uma verdade. Muitos deles começam a ter déficit de atenção, não conseguem se concentrar. Quando está longe do joguinho, do computador, do celular, fica estressado, fica nervoso. E quando vai dormir, a mente fica a milhão, não consegue descansar. Acorda cansado, acorda estressado, porque os seus estímulos mentais estão sendo enfardados por zonas de informações eletrônicas que estão prejudicando a sua sinapse mental, não está conseguindo se concentrar, não está conseguindo ter novos aprendizados. É que nem eu falei, se você não ensinar o seu filho a se raciocinar das coisas, ele vai parar de ter uma mente criativa e vai ter uma mente consumista através das porcarias dos lixos que é lançado nas redes sociais. Muitas delas roubam o seu filho, roubam a mentalidade, o crescimento, o desenvolvimento dele e dela também. E muitas vezes, pai, você que está me assistindo, talvez é escravo da internet também, fica muitas horas no computador, muitas horas no celular, e às vezes não é por motivo de trabalho, e não é por motivo talvez de um evangelismo na internet, de uma coisa útil na internet. Então a gente também precisa nos policiar, porque somos vitrines, somos exemplo para os nossos filhos. Então aqui, um dos principais motivos que faz os jovens crescer rebelde é o quê? Crescer sem limite. Quando ele cresce sem limite, ele cresce acomodado, a ser acomodado. Um jovem que cresce acomodado, ele não aprende a valorizar nada. Não aprende a valorizar o pão de cada dia, porque o pai ensina ele a ser acomodado. Eu dou tudo, eu ganho bem, faço o que eu quero, meu filho está sendo honrado. Não, pera lá, está sendo honrado, eu tenho condições de fazer meu filho viver o melhor. Sim, então eu vou fazer ele viver o melhor. Porém, é isso aí, aqui é pegada. Porém, tem que ter participação, filho. O pai te ama, então por te amar, eu vou colocar alguns limites para você crescer. Por te amar, eu vou fazer você se tornar um vencedor, um bom gestor no futuro. Eu também apanhei na vida e não fui gestor do meu passado, da minha infância, da minha adolescência, porque não tinha conhecimento. Mas agora com conhecimento, eu passo conhecimento para meus filhos e passo conhecimento para outros pais. Se fortalecer e não permitir que seus filhos venham errar da forma que eles erraram, que os pais dele, por não ter conhecimento, fizeram eles errar também. Meu pai me proibiu, vou dar de tudo. Não, teu pai te proibiu algumas coisas porque talvez não tinha conhecimento. Não cobre o que seu pai fez de errado, quebrando os padrões para que você ensine seu filho a crescer de forma errada também. Então vamos lá, um filho que ele nasce acomodado, né? Ele sem limite, ele cresce acomodado, cresce ingrato. Por que meu filho é ingrato, Rocha? Por que meu filho não valoriza?
Quando você colocou limite para ele aprender a valorizar? Quando você colocou limite para que ele pudesse te obedecer, te respeitar? Depois que ele crescer, ficou grande, ficou velho, aí vai ser difícil a sinapse mental dele mudar e ele começar a te honrar como deveria. A não ser que ele tenha um encontro com Cristo e Deus quebrante o coração e mude o coração. Mas caso contrário, vai ser difícil, porque ele aprendeu a ser duro, casca grossa. Então, depois de grande, vai ser difícil. E hoje, mesmo assim, você pode encontrar os seus filhos com algum comportamento errôneo e não adianta agora querer chegar e bater de frente e mudar de uma hora para outra. Agora é que nem uma árvore, você vai ter que podar, devagarinho colocar novos limites, devagarinho chamar para o diálogo, começar a colocar limites que você não colocou na infância, não colocou no passado, você vai ter dificuldade, mas é necessário implantar esses limites agora. Tá? Agora, por que agora? Porque quando você começa a mudar, os seus filhos vão mudar também. Às vezes é um processo um pouco doloroso, mas é um processo necessário para que haja transformação. Então, ele cresce acomodado, cresce ingrato, ele cresce sem respeito, e temor. Então aqui é S de sem respeito e temor. O que é sem respeito e temor? Você já viu um pai falando com o filho faz assim, debocha, não tem respeito, faz piada grossa com o pai, não tem temor, e depois quando chega uma certa idade, cresce e desonra o pai. Eu tenho 4 amigos de infância, parceiro, crescemos lado a lado no mundão. Porém, infelizmente, os 4 morreram. E 3 deles tinham comportamento iguais. O mais velho levou os outros a ter o mesmo comportamento. Eu não vou citar o nome por ética, mas assim, os jovens da minha época, que cresceu ali no bairro da Arizona, vai lembrar de alguns deles que cresceram ali no Peniel. Então, alguns deles, não vou falar o nome, era muito rebelde com seu pai, com a sua mãe, brigava, às vezes tacava prato no chão, quebrava, fazia malcriação, infelizmente morreu cedo. O outro jovem também era rebelde, xingava o pai, xingava a mãe, infelizmente também morreu com 22 anos. Ou seja, o que a Bíblia diz é uma verdade. O filho que não honra o pai e a mãe terá os seus dias encurtados. Esses 3 jovens morreram de forma violenta no mundão, desandaram. Por quê? Porque eles plantaram e outra, a rebeldia traz consequência. Satanás, ele não é fiel nem com seus adeptos. Ou seja, com os seus soldados. Satanás ele só veio com um propósito, para matar, roubar, destruir. E ele veio para atingir a base familiar. Se ele atinge, independente de religião, se ele atinge a base familiar, o pai e o filho, ele desandando para ensinar os pais a ser acomodado, automaticamente os filhos vão crescer sem regra. Crescendo sem regra, crescendo sem limite, com certeza vai se perder. E se perdendo é o que o inimigo quer. Fui questionado esses dias aí, falou assim, Rocha, talvez você não está, um tempo atrás, fui questionado, Rocha, talvez você não está perdendo o propósito do seu chamado de pregador, de cristão, porque você está falando muito para a família tal, e você ganhava muitos jovens aqui no bairro, tal, na quebrada, e agora? Você está só falando de casamento, é legal, mas e os jovens? Não, eu prego para jovens, prego para a família. É que a maturidade que o Senhor me trouxe, e é que revelou no meu coração, é que o problema se encontra na base familiar também, porque um pai não tendo discernimento de educar o seu filho vai crescer, vai se perder. Aí ele falou assim, mas você não tem que se preocupar tanto, os pais são velhos, os pais sabem se virar, os pais já têm os seus filhos, eles se viram. Eu falei, não, eu não posso largar os pais na mão, porque amanhã o filho que ele não educou pode ser o filho que venha vitimar o meu filho ou o seu. Hoje, como muitas pessoas me educaram no passado na fé cristã, eu preciso educar muitos pais e muitos jovens para que amanhã esses jovens não se percam. E aí a pessoa fala, mas você não tem que se preocupar com a vida do outro. Se eu não se preocupar com a vida do outro, ele pode vitimar um outro pai, pode vitimar um outro filho, pode vitimar uma outra pessoa inocente, porque não teve o comportamento e a mudança da palavra, não teve o conhecimento para que pudesse ajudar sua família a crescer com uma base firme e sólida. Então, conhecimento transforma, conhecimento gera renovação mental, conhecimento usa o que? A metanoia, mudança de mente. Conforme você vai conhecendo, querido, o conteúdo que eu estou te apresentando aqui, você pode mudar há 5 a 10 anos da tua vida lá na frente. Eu estava sem visão, vivi tanto tempo sem educar meu filho da maneira correta. Agora com a informação que o Rocha Júnior está me dando, com a informação que ele está me trazendo, eu vou mudar o meu comportamento com meus filhos e vou educar a minha família com a melhor forma possível, tá ok? Então vamos lá, aqui análise. Então analisa onde você tem errado, pai, para mudar o comportamento do seu filho.
Porque na escola, você jovem que vai assistir esse vídeo, se seu pai te convidar para assistir esse vídeo, saiba que ele está semeando no teu coração algo bom. E você tem que analisar os seus comportamentos também, porque a influência vai chegar para você. Independente de que série você está, na escola de quinta, sexta série, você vai ver muitos caras se desandando, se perdendo no crime, na droga, e muitos deles estão buscando preencher uma carência emocional, uma carência de aceitação dos outros jovens, uma carência de chamar a atenção para estar no bando, mas estão fazendo isso de uma forma errônea. Por quê? Porque eles estão fazendo isso escondendo atrás da droga, querendo estar na modinha, querendo estar na ostentação, mas estão caminhando a passos largos para o abismo. Eu conheci vários jovens que se envolveram no crime. Já antigamente, quando eu estava no mundão, levei vários jovens para a biqueira. Infelizmente não usava droga, mas fiz umas correrias com jovens, fui na biqueira, fui em vários debates, mas graças a Deus a misericórdia do Senhor me alcançou e me tirou desse caminho. Mas infelizmente nessa jornada da vida, até os meus 18 anos, vi muitos jovens descer a sepultura por se envolver no crime, se envolver na droga, não ter conhecimento e se perder. Como alguns jovens que nós conhecemos que foi baforar, e em uma primeira baforada que experimentou um lança-perfume, uma droga aí para cheirar, e no primeiro lance que ele deu, o coração não aguentou, teve overdose e veio a morrer. Então preste bem atenção, queridos pais, queridos jovens que estão me ouvindo, trago uma informação de irmão. Com 39 anos, talvez eu tenha idade de ser seu irmão mais velho, ou talvez até o teu pai. Então veja bem, teu pai nem tanto, né? Porque meu filho tem 11 anos, vai fazer 11 anos. Mas vamos lá, voltando. Então a informação que eu te trago é para que você cresça, para você analisar, para você ter análise. E quando chegar esses jovens que vêm te oferecer o caminho do abismo, da perdição, você fala, irmãozão, tô tranquilo, eu não quero a droga para mim, meu sonho é muito maior que isso. Meu sonho é o sonho que meu pai estava partilhando, de crescer na vida, estudar, trabalhar, amanhã depois ter minha moto, meu carro, minha namorada ou a minha esposa no futuro. Então eu vou trilhar o caminho certo. E a droga não vai me fazer mais homem e nem menos homem. Eu não preciso usar um beck, uma farinha para ser homem. Eu sou homem porque Deus me fez homem, Deus me fez uma mulher bonita, meu pai confia em mim, minha mãe confia em mim e eu não vou me perder. Então, jovem, eu quero que você se analise e tenha uma pegada firme. E pai, invista no seu filho através do diálogo. Maior do que a pancada, maior do que bater, maior do que pôr de castigo, é um diálogo saudável, mas porém com pegada. Tem que colocar limite. Sem limite, não há crescimento. Sem colocar regra, não há desenvolvimento. Então, você quer desenvolver o seu filho? Põe limite nele. Quer desenvolver a sua filha? Põe limite nela. Ah, mas se ela não obedecer? Não, você vai. Aí tem que ter o confronto. Felizmente vai ter que ter o confronto. Não tem outro esquema. Se for ficar quebrando a regra, você vai ter que confrontar. Ah, mas ele cresceu sem regra e agora? Que nem eu te falei, vai ser difícil, mas você tem que ir devagarinho colocando os seus limites. E devagarinho você tem que entrar na psique dele e fazer ele compreender a importância de ele ter uma mudança comportamental para a sua saúde física e espiritual. Tá ok? Vamos lá. Então, análise, a partir do momento que você fez a análise, você vai cortar os comportamentos que são os seus comportamentos principais. Jovens que crescem sem limite, eles crescem acomodado, cresce ingrato e cresce desrespeitoso, sem regra, sem respeito e sem temor. Aqui, quando você entende que você, jovem, precisa ter esses comportamentos para com seus pais, para que você cresça e prospera na vida financeira, espiritual, profissional, você então vai se arrepender dos seus atos que você estava caminhando de forma errônea por não ter conhecimento. Agora você tem conhecimento, então é necessário mudança. E aí, você tendo arrependimento, e o arrependimento traz o quê? O arrependimento traz vida. O arrependimento traz uma mudança. O arrependimento abre porta. Quando você se arrepende, você tem uma oportunidade de começar novamente a fazer o certo. Diz o salmista, Salmo 30, diz o verso 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Neste momento que você está assistindo o vídeo, independente do horário, ei, Deus está te dando uma oportunidade. O choro à meia-noite, sabe o que significa? A meia-noite é a virada de um dia para o outro, é o começo de uma nova história. Então mude a tua história, se arrependa dos caminhos errados que você estava andando e comece a traçar os caminhos certos para ser alegria para o seu pai, ser alegria da família, tá ok? E outra, ter vida próspera em todas as áreas. Uma coisa que eu quero falar antes do arrependimento, sabe o que tem feito muitos jovens se perder? Como eu falo, eu gosto de estudar, analisar,
por isso que eu estou falando terapia cognitiva comportamental, para estudar o comportamento dos jovens, estudar o comportamento dos homens, das mulheres, dos seres humanos. Então eu estudo o comportamento em todos os sentidos. E para fazer esse livro que eu estou terminando, eu estudei bastante, quase 4 anos estudando. Eu lancei um livro, estou lançando um outro livro no segundo tema, né? Que é um livro voltado para falando sobre depressão, sobre várias áreas, sobre a área cognitiva. O embasamento do meu livro são 3. Qual o embasamento? Primeiro embasamento do meu livro é o embasamento teológico, estudo da palavra de Deus. Segundo embasamento é na TCC, terapia cognitiva comportamental. E o último embasamento é o da terapia familiar. Então, estudando, eu vejo que muitos jovens que entram na depressão, na ansiedade, no estresse, é por não ter propósito e se perder no caminhar por não ter sonhos. Pai, ensine os seus filhos a sonhar. Filhos, aprenda a ter propósito. O que eu quero ser quando crescer? Comece a se projetar, comece a sonhar. Ah, se lá na frente eu ter mais conhecimento e mudar o sonho, tudo bem, mas pelo menos você estava lutando e alcançando os seus sonhos que você tinha na sua adolescência, na sua juventude, até você ter os 18 anos, muitas profissões que você sonhou, talvez você vai mudar, mas é necessário sonhar. E pai, invista nele. Ah, eu quero ser... Não importa, filho, se você quer ser isso, se é uma profissão honesta, então o pai vai te ajudar, vamos para cima. Você vai ser o melhor nessa área, você vai ser grande referência a fazer, né? E aqui o R, arrepender traz vida, arrependimento traz um novo começo familiar. E aqui reconciliação, R de reconciliação. Reconciliação aqui, ó. Isso é um versículo bíblico muito forte, veja bem. Quando você se arrependeu, se reconciliou com a sua família, se reconciliou com Deus, olha o que diz a Bíblia, vai trazer alegria para todos, veja bem. A coroa dos pais são os filhos, e a coroa dos filhos são os... Está faltando os aqui, mas são os pais, está na Bíblia. Provérbios 17, verso 6. Então vai falar aqui, a coroa dos pais são os seus filhos que cresceram certo no caminho correto. E a coroa dos filhos é olhar para o exemplo do pai e falar, meu pai foi um grande homem, minha mãe é uma grande mulher, não conhecia muito a Bíblia, talvez não conheceu muito Deus, mas me deu uma boa instrução. E se conheceu a Deus, ainda assim será melhor, tá ok? Então, pais e mães, eduquem os seus filhos no caminho do Senhor, independente de praga de igreja. Como eu disse, não sou crente modinha, não prego praga de igreja. Isso não é uma pregação, é uma palestra, mas a minha palestra ou a minha didática de ensinar, não tem como eu tirar Cristo que me mudou e transformou o meu coração, tá ok? Então vamos lá. Último, mudança de pensamento traz atitudes. O que é mudança de pensamento? Mudança de pensamento é você mostrar o erro e mostrar o caminho correto, qual ele pode trilhar. Veja bem, mudança de pensamento. O animal, você adestra. O animal é adestrado. Então, o animal você adestra. A criança, você ensina. E como você ensina a criança? Através do exemplo, através do diálogo, através da prática. Você ensinando e fazendo ela praticar e observando a prática dela para que haja mudança. Vamos lá. A TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que veio dos Estados Unidos, da Pensilvânia e vários outros países aí, ó, de primeiro mundo, tem esse ensinamento, tem essa abordagem da psicologia como forte resultado contra a depressão, ansiedade e vários síndromes aí que os seres humanos têm sofrido. E veja bem, ele ensina que o pensamento começa de 4 maneiras. Primeira, o pensamento ele nasce com estímulo. Então a criança ou adolescente ele é atraído pela análise que ele faz dos estímulos que ele está vendo através dos 5 sentidos do homem. Primeiro, a visão. Depois ele é estimulado. O que aconteceu? Surgiu o estímulo. Depois do estímulo gerou um pensamento. O pensamento vai fazer você desejar algo que você viu, algo que você foi estimulado, te despertou um desejo. E esse pensamento pode ser um pensamento de alegria ou de medo. Um exemplo, um pensamento de alegria, você comemora. Um pensamento de medo, você tenta fugir, né? Então, estímulo gera pensamento, o pensamento gera um sentimento e com esse sentimento você reage. Então, através do sentimento de medo, você foge. Sentimento de alegria, você comemora. E a sua atitude é consequência do seu sentimento. Você sentiu medo, sua atitude é fugir. Tá ok? Você sentiu alegria, sua atitude é pular, comemorar. Oh, glória! Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então, queridos, eu quero finalizar esse vídeo dizendo assim: eduque o seu filho, estimule ele. Como eu disse, o animal ele aprende através do estímulo. Animal ele não tem
mente, não tem raciocínio. O animal ele aprende somente através do estímulo. A criança não. A criança tem raciocínio, tem compreensão, o jovem tem compreensão, entende. Então, ensina, invista no conhecimento e no crescimento dele. E muitos jovens estão se perdendo porque não aprenderam na igreja, não aprenderam com os pais muitas vezes a honrar e respeitar como deveria. Então, quando a gente aprende a honrar e quando a gente é honrado, consequentemente, esse será um aprendizado que a gente vai praticar, ok? Espero que esse vídeo possa ter trazido algumas linhas de raciocínio, você tenha pegado alguns pontos positivos e se te acrescentou, curta, compartilha e assista o número 1 e número 2, que tem bastante conteúdo, né? E no número 2 eu falo 7 comportamentos de um pai banana, 7 comportamentos de um pai banana e 7 comportamentos de um pai ativo, que compartilha com o filho, constrói legado com o filho, anda mais ao lado do filho e o resultado é melhor. Como eu digo, não existe família perfeita, mas existe família qualificada, equalizada. O que é equalizada? Equilibrada, quando você começa a controlar, quando você começa a se envolver melhor, quando o casal começa a trocar uma ideia, falar, amor, e aí, o que a gente pode mudar nos nossos filhos? O que a gente pode mudar no comportamento da nossa casa? Você está equalizando a frequência, você está colocando uma frequência de uma família saudável. Então, aprenda a equalizar a frequência entre o marido e a mulher, entre o pai e o filho com a mãe, né? É legal. E às vezes é legal você, pai, uma ideia de homem para homem aqui, é legal você às vezes pegar o seu filho, independente da idade dele, fazer um momento pai e filho, mas não na sala, não no quintal, o momento onde você leva o seu filho para chupar um sorvete, só você e ele, e ali você conversa, pergunta, ei filhão, como é que você está? E os seus sonhos, como é? Conversa, puxa uma papo, uma conversa, porque quando ele começar a ter entender que teu pai é um amigo, porque eu vejo vários jovens falando assim, ô Rocha, mas o meu pai, eu cresci, meu pai trabalhava, me deu de tudo, mas não me deu atenção, não brincava comigo, não partilhava comigo, então eu não tenho referência de pai no sentido de instrução. Eu tenho sentido de pai que comprou tudo que eu precisava, mas assim, a atenção realmente não me deu. Formar o meu pensamento, fazer eu sonhar, me despertar para a vida, não fez. Eu também não tive um pai assim, infelizmente meu pai foi dependente do alcoolismo, né? Cresci com ele separado da minha mãe e quando eu era adolescente meu pai várias vezes caía nas portas dos botecos, dos bares, porque o vício escravizou. E meu pai dizia, bebo para ficar feliz, bebo porque estou triste, e falava que bebia, mas ia largar a bebida. Mas a bebida escravizou ele ao ponto de destruir o casamento e o relacionamento com seus filhos, que são eu e mais minhas 3 irmãs e um irmão, que somos em 5. Mas graças a Deus nós superamos. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, filho, dei o teu nome para que você seja diferente do seu pai, o oposto. E o pai que não foi presente na tua vida, Deus eu coloco como teu pai. E Deus me guardou, graças a Deus, no mundo do crime e da droga não se perdi. Então, para que seu filho cresça de forma saudável, oriente, converse, partilha e terá bons resultados. Forte abraço, Deus abençoe. Espero que você consiga buscar informações desse vídeo e acrescentar na tua vida e mudar a história da tua família.